Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa segunda teleaula e como eu tinha prometido para vocês, eu vou ler alguns itens que eu vi no fórum, mas lembrando apenas. O que aconteceu? Quando eu estava lá no fórum, eu percebi que muitos de vocês escreveram somente boa noite, uns colocaram ponto, outros escreveram ok. O intuito do fórum não é esse. O intuito do fórum é o quê? É você ir lá e compartilhar informações sobre a sua cidade, sua região, sobre o tema que nós estamos abordando. Como eu tinha falado antes, eu vou ler algumas contribuições aqui. Nós temos uma contribuição do Rodrigo Faustino de Lemos, de Alagoas. Ele fala que as grandes indústrias realmente criam um grande impacto em qualquer região. Hoje, muitos investidores têm muita cautela na hora de liberar o seu dinheiro. Aí ele comenta a questão do filme, como que é tratado ali, e ele fala que, na verdade, Ford não fez nenhum tipo de consultoria, ele não fez ali nenhuma análise, ele não estudou a região para aplicar a ideia dele, ele simplesmente foi lá e fez. E exatamente isso causa um certo transtorno, um certo prejuízo. Está exatamente certo, Faustina, era essa a ideia mesmo. A Caroline, ela também faz um comentário, a Caroline Cristina Nunes de Sá. Ela fala assim: Henry Ford construiu uma cidade no meio da floresta. Uma ideia muito ousada, pois não havia conhecimento sobre o local. Novamente, ela aborda a questão que faltou o quê? Uma consultoria, uma análise ali melhor sobre a situação. Fazendo assim um investimento com olhos vendados, acarretando no que vimos, ou seja, um certo prejuízo ali naquela região. Ela falou que apesar da instalação da população foi maravilhosa, pois trouxe oportunidade, mas olhando para o lado industrial foi um grande prejuízo. Aí ela comenta que na cidade dela existe um polo industrial de ampla escala, fazendo com que não ocasionasse transtorno à população. Às vezes é interessante ocasionar o quê? Fazer uma indústria, fazer um centro industrial em algumas regiões da cidade e não deixar as indústrias serem criadas aleatoriamente. Corretíssimo. O Renato Eric Ventura, ele também traz uma contribuição, ele fala na primeira parte sobre o filme, sobre o documentário. Eu não vou me estender aqui porque é muito grande. E ele coloca assim, que ele é de Anápolis e ele considera que é considerado uma das 20 melhores cidades para se viver no Brasil. Aqui está instalado um dos maiores polos farmacêuticos da América Latina, localizado no distrito agroindustrial de Anápolis, aonde que emprega mais de 5.000 pessoas diretamente. Por volta de 3 anos atrás, uma grande montadora automobilística também se instalou lá. E nos últimos meses houve grande demissão, causando prejuízo e que impactou também no comércio local e as pessoas tiveram que buscar emprego em outras regiões. Nós temos também uma contribuição do Julival Wilson, Leite Bonfim de Vitória da Conquista. Muito interessante a ideia de Ford, porém faltou um melhor planejamento, ou seja, consultar especialista na área ambiental para saber se seria viável. É exatamente isso, ele não fez nenhum tipo de consultoria, ele não analisou a região, ele simplesmente foi lá e fez e acabou quebrando a cara. Aí ele conta que foi muito bom no princípio e ele faz um comentário, que é que em Vitória da Conquista, infelizmente o poder público não tem se preocupado muito em fazer ou trazer grandes indústrias para a cidade e que a cidade é situada no distrito industrial e não existe ali nem internet, nem banda larga, que é um grande prejuízo. Então, pessoal, isso aqui é alguma das contribuições que eu falei que eu ia trazer na aula. Na próxima aula, vocês vão comentando e assim a gente vai trazendo as participações. Participem, é fundamental que vocês vão lá e mostrem o comentário de vocês. Não é ponto, não é só escrever boa noite ou escrever ok, é realmente escrever. Não esqueçam, também não é pegar qualquer texto da internet, copiar e colocar. Eu vi que teve pessoas que pegaram pedaços de artigo e colocaram ali. Eu devolvi, lembrando, tem que referenciar e você tem que fazer uma análise, não é simplesmente ir lá e escrever o que outro falou. Certo, pessoal? Então, o que nós vamos abordar na nossa teleaula de hoje? Vamos olhar no quadro qual é o conteúdo da nossa aula? O que acontece? Na nossa primeira teleaula, a gente estudou organização, administração científica e Taylor Ford. O que nós vamos estudar hoje? A escola clássica de Fayol, Max Weber e a escola das relações humanas, onde a gente passa ali por Elton Maio e Hawthorne. E nas nossas próximas aulas, nós teremos a escola comportamental e o pensamento sistêmico e a escola da qualidade e empreendedorismo. O objetivo da nossa aula é que vocês entendam os conceitos
e objetivos da administração clássica e das relações humanas. Então, a gente tem como ponto de partida ali a escola clássica, que a gente tem como pai Fayol. O que Fayol entende? Ele entende que uma organização deve ser administrada do topo para baixo. Taylor entendia ao contrário, tinha que ser da base para o topo. Então, Taylor estudou somente os operários, enquanto que Fayol estudou o quê? A estrutura. Vamos acompanhar no quadro o que ele diz? O que nós temos? Nós temos aqui o nosso querido Fayol. Fayol, ele foi pioneiro, foi ele que começou a ideia de que todo administrador precisa o quê? Planejar, depois organizar, dirigir e controlar. E ele dá ênfase em totalmente na estrutura da organização, para uma busca maior de eficiência. Ele gosta da empresa fosse eficiente e tivesse, consequentemente, excelência. Então, ele passa a ver o homem como um ser econômico também. Ele continua sendo movido pelo dinheiro, mas ele cria outros itens. Então, quando ele coloca aqui no planejar, que é conhecido como P, ele parte para o organizar. Depois ele vai para o D e para o C, que é o quê? O POD, que é nosso conhecido, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, o que nós temos? Ele definiu o quê? As funções básicas de cada empresa. Para ele, as empresas, cada uma tinha uma função básica, que seriam as funções técnicas, as funções comerciais, as funções financeiras, as de segurança e as contábeis. Essas 5 funções eram abraçadas, eram geridas pelas funções administrativas, porque nas funções técnicas tinha que prever, tinha que organizar, tinha que comandar, coordenar e controlar. O mesmo acontecia nas funções comerciais, tinha que prever, organizar, comandar, coordenar, controlar. Funções financeiras, prever, organizar, comandar, coordenar, controlar. O mesmo para segurança e contábeis. Então, o que ele falava? Ele falava assim, olha, todas as funções têm que prever antes, ele vai ter que se organizar, ele vai ter que comandar, ele vai ter que saber o que fazer ali. Então, ele colocava o quê? Que as funções técnicas, que são aquelas relacionadas a produções de bens e serviços, deveria ter também as funções administrativas. As funções comerciais, que está relacionada a compra e venda e permutação, também tinha que ter funções administrativas. As funções financeiras, que está relacionada ao dinheiro, à gerência, também tinha que ter as funções administrativas. As funções de segurança, vou colocar assim, as funções de segurança está relacionada à proteção, à preservação dos bens e das pessoas. Também que tem que ter um tipo de planejamento ali, ele tem que organizar os recursos, ele tem que saber ali liderar, dirigir, ele também tem que ter um controle. E as funções contábeis, que são o quê? Que está relacionadas aos inventários, ao registro, aos balanços, aos custos, às estatísticas, tinha que ter ali uma ordem, tinha que ter um processo para desenvolver. Foi quando ele colocou que tem que todos os itens, não importa se é técnica, se é comerciais, se são financeiros, de segurança ou contábeis, elas vão estar ali nas funções administrativas. Então, por isso que a imagem está dessa maneira. Primeiro, as funções estão embaixo e em cima, todas elas estão aqui, ó, interligadas com as funções administrativas. Consequentemente, o que nós temos? Nós temos o que seriam essas funções administrativas. O que seria o prever, o organizar, o comandar, o coordenar e o controlar. Então, ele coloca o que ali para a gente? Que o prever ou planejar, o que se trabalha nesta função? O administrador deve fazer uma previsão das possíveis situações da empresa. Então, ele tem que definir ali suas metas, seus objetivos. E tem que fazer um planejamento em cima dele, saber de fato o que vai ser feito, como vai ser feito, qual vai ser os recursos utilizados.
Aí você, a partir do momento que você sabe o que você quer fazer, você faz um planejamento, você prevê ali o que você quer, você passa a organizar. O que seria organizar? Nesse setor, o gestor é responsável por organizar todos os recursos da empresa. Pode ser humano, financeiro, de estrutura, material. Aí vai uma infinidade. Por quê? Porque ele quer alcançar os objetivos traçados ali no prever. Enquanto que no comandar, o que ele tem como foco no comandar? O gestor deve sempre estar pronto para dirigir, orientar sua organização. Ele tem que saber ali como que lidar com todas as situações para atingir o que foi previsto. Quando ele fala aqui em coordenar, o que ele quer dizer ali com coordenar? O gestor deve estar pronto para harmonizar as questões de conflitos, ou seja, se tiver qualquer tipo de atrito, qualquer tipo de desgaste, ou mesmo não saber como lidar com a situação que aconteceu, ele tem que desenvolver maneiras para que isso não ocorra, não tenha nenhum tipo de prejuízo. E controlar, que seria o quê? Criar metas, estabelecer metas e padrões de medida para ver se o que foi previsto está de fato acontecendo. O que aconteceu posteriormente? O comandar e o controlar, eles estão muito próximos. Então, eles juntaram, que a gente utiliza muito hoje o termo de dirigir ou mesmo de liderança. Então, esses dois aqui acabaram se tornando um só, não dando mais nenhum tipo de diferença. O importante é entender o que, pessoal? Fayol foi o pioneiro. Ele entendeu que não era só olhar na base da empresa, não era só olhar no chão de fábrica. Você tinha que olhar qual era o método de gestão também. E todos os setores saber o que estava fazendo, como estava fazendo, de que forma, para que ali houvesse um maior crescimento. Ele continua trabalhando na escola clássica, porém, ele tem uma outra visão. Ele passa a olhar mais a estrutura dessa organização e todos os componentes dela. E ele não fala assim, olha, vamos olhar somente o chão de fábrica aqui. É isso que é o importante. Não, ele define os seus princípios, ele define as suas diretrizes e segue nessa linha. É isso que nós vamos ver agora, os princípios de Fayol. Vamos dar uma olhada? Qual que seriam os princípios gerais? Ele parte da ideia de que primeiro, vamos ter uma divisão nesse trabalho. Por que tem que ter uma divisão nesse trabalho? Porque quanto mais especializado for esses níveis, maior será a qualidade desse trabalho, maior será essa eficiência. Consequentemente, você tem que partir do quê? Da autoridade e da responsabilidade. Você tem que saber que você tem que ser responsável sobre aquilo que você está fazendo, você tem que ser subordinado a outra pessoa, você tem que saber que existe uma hierarquia e essa hierarquia tem que ser respeitada, essa cadeia não pode ser transposta. E, consequentemente, cada setor tem a sua responsabilidade. Disciplina. Por que disciplina é um fator tão importante? Porque nessa época a gente falava, acontecia muitas greves, situações que não eram favoráveis para um bom desenvolvimento de uma empresa. Então era importante se estabelecer regras de condutas para não criar caos, como horário de entrada, de saída, qual era o que deveria ser feito naquele dia, como tinha que ser feito. Então definir ali as suas disciplinas necessárias. O que era importante também, um dos princípios gerais? A unidade de comando. O que seria a unidade de comando? Receber a ordem de apenas um chefe. Então, nós temos aqui esse trabalhador número 1. Ele vai receber a ordem desse chefe. Esse chefe aqui não pode passar por cima e mandar uma ordem para ele, porque, na verdade, o chefe imediato dele é esse aqui. Então, ele vai receber somente essa ordem. E esse chefe aqui recebe a ordem desse. Então, você tem que ter o quê? Uma unidade de comando para não tiver nenhum tipo de conflito ali em saber o que tem que ser feito. Parte também da ideia da unidade de direção. O que seria a unidade de direção? O controle tem que ser único. Mesmos objetivos, o mesmo interesse de todos os funcionários. Então, assim, a unidade tem que ser única de direção.
Aí nós partimos para a questão da subordinação. O que está querendo dizer aqui a subordinação? Se você tem uma hierarquia, ela tem que ser respeitada. Então, você tem que respeitar o superior imediato, você tem que respeitar o supervisor geral. Então, você tem que entender os níveis dessa hierarquia para que haja uma subordinação, porque você está pela subordem de alguém. Então, alguém está acima de você. Por quê? Porque o interesse é de todos os funcionários da empresa. Então, deve-se estabelecer um sistema de hierarquia para que todos os interesses da organização sejam iguais. Quando você define todos esses outros itens, você tem que definir também o item do quê? Da remuneração, que seria ali o quanto que você irá receber. Por que o item da remuneração é tão importante? Porque ela tem que ser justa tanto ao empregado quanto ao empregador. Ela tem que ser justa para os dois lados. Não é simplesmente para um. Não é somente para o empregador ou somente para o empregado. Os dois têm que saber o quanto que cada um deve receber sobre o seu trabalho. Outro item, a centralização. Então, aquele parte Fayol acreditava que os gerentes devem manter a responsabilidade final, mas também precisam dar autoridade aos seus subordinados, que eles possam realizar seu trabalho adequadamente. O problema aí, no caso, é encontrar um equilíbrio nesse grau de centralização. Cadeia de comando, volto aqui a falar, ele parte o tempo todo da hierarquia. Vocês têm que lembrar o tempo todo da hierarquia. Por que a hierarquia é importante? Por causa da ordem, da rigorosidade que é estabelecido essa escola. Nossa, que desenho ruim, gente. Horrível isso, pelo amor de Deus. Então, o que a gente tem ali? A gente tem a ordem deve ser mantida. Por quê? Porque é cada coisa em seu lugar. Não é você simplesmente colocar, em vez de você chegar uma caneta e deixar em qualquer lugar. Se você utiliza uma caneta todo dia, você tem que deixar no lugar de sempre para que você possa encontrar. A mesma coisa acontece com as ferramentas. Então, é manter organizado mesmo, no sentido mais literal da palavra. Você não pode se perder ali. Uma empresa nunca pode ser desorganizada. Equidade, o que seria equidade? Muitas vezes, para muitas pessoas vai ser uma palavra nova, mas equidade é a justiça deve se prevalecer em toda a organização, ou seja, direitos iguais. Se um trabalhador vai receber um benefício porque atingiu a meta, o outro também, se atingir a meta, também tem que receber. Então, se foi determinado ali que se todo mundo, se quem atingir a meta vai receber um prêmio, todos que atingirem terá que receber. Não é assim, eu gosto de fulano, Beltrano, então ele vai receber. Não, a justiça tem que ser igual. Estabilidade do pessoal. Aqui a gente está falando de turnover, que seria o quê? Você tem que ter uma certa segurança no seu trabalho. Não pode haver demissão em massa o tempo todo, ou mesmo demissões aleatórias, porque você vai se sentir inseguro, você não vai se sentir estável no seu emprego. Então, precisa ter uma estabilidade ali, para que você também faça seu planejamento pessoal, tenha suas metas estabelecidas do que você deseja trabalhar. Iniciativa, você tem que ser uma pessoa proativa, você tem que ser uma pessoa que vá buscar o incentivo, você vai buscar ali seu trabalho, você vai buscar meios para trabalhar mais e melhor. E espírito de equipe, que é tão falado espírito de equipe. Que o trabalho deve ser sempre conjunto e as comunicações, consequentemente, têm que ser facilitadas para que todos saibam o que está falando, do que vai ser feito, como será feito, de que maneira. Então, o que parte da ideia aqui? Ele traça todos esses princípios e ele acredita piamente nele e esses princípios devem ser estabelecidos na organização para que ela tenha uma eficiência, que ela seja eficaz e, consequentemente, tenha um bom trabalho. O que não pode fazer? Segundo o Fayol, não pode fazer o quê? O caos. Se você não seguir essas regras, você terá um caos estabelecido na sua organização. Você não vai ter, você vai ter atritos, você vai ter ruídos. Isso desgasta as pessoas. Então, uma boa gestão faz com que a sua organização seja melhor administrada, ela atinja mais objetivo.
que nós vamos fazer agora? Nós vamos um momento de atividade, onde a gente discute mais um pouco sobre Fayol. Vamos olhar no quadro? Fayol analisou a administração da empresa de cima para baixo, ou seja, foi nesse sentido aqui, a partir do executivo para o operário. Taylor fez o processo contrário. Quais os dois estão mais presentes no sistema de gestão atual? Então, ele parte daqui, ó, do presidente para o superior. Então, qual dos dois você acha que existe mais hoje nas organizações? Respondam aí, mandem suas contribuições que eu volto em breve. What's gonna happen? Something wonderful. Só isso. Então, pessoal, voltando, tá aqui. Eu pedindo um oi pro pessoal de Londrina, do Londrina Norte, para Esperantina, Passo Fundo, Andradas, Poços, Cárceres
e Andradas, Minas Gerais. Um abraço e um beijo para todos os polos e obrigado pela participação. Eu tenho uma dúvida aqui de Marabá, do aluno Caio. Um abraço para o aluno Caio. Obrigado por você ter mandado essa pergunta. É importante mesmo, quando a gente tem alguma dúvida, mandar. Se a gente pode dizer que Fayol foi o pai do organograma. Não, ele não foi o pai do organograma. Ele até gostaria que fosse, mas ele não foi. E a gente tem uma contribuição aqui de Eduardo Magalhães. Atualmente temos a presença maior da análise de Fayol, apesar do processo de Taylor ser usado. Temos que levar em conta que alguém iniciou outros que buscam qualificação e melhoria. Exatamente isso. O tempo todo está buscando melhoria, qualidade, e essa é a ideia, né? A gente não pode ficar preso simplesmente a um sistema, a gente tem que diversificar. Cuiabá, a aluna Thaís, um abraço para a aluna Thaís, acha que é o de Taylor. Ribeirão Preto, de acordo com o aluno Renato, as duas estão presentes, mas a hierarquia de Fayol propõe maior predominância. Exatamente isso. Esperantina, o aluno Felipe de Esperantina. Jaguaquara, do Colégio Monteiro, fala assim, ó, o modelo Fayol, as empresas analisam de cima para baixo, gerando maior organização das empresas, gerando maior lucro e controle do processo de administração. É o que acontece, mas a gente tem que levar em conta aí, em relação a todas as contribuições, que a gente deve ouvir sim o chão de fábrica, né, pessoal? Vocês não acham que às vezes uma pessoa que está mais ali executando de fato o trabalho, ela sabe quais são as dificuldades que ela encontra ou não? O que acontece quando a gente vê o que... Vocês assistiram o Chefe Secreto que passou no Fantástico? Você vê ali que tem uma certa dificuldade das pessoas, os gestores, eles implantam sistemas e o sistema não funciona. Então tem uma certa dificuldade ali para desenvolver a tarefa, porque eles não conhecem o processo, não conhecem o meio. Então a gente tem que ver também o chão de fábrica, como que acontece todo o processo. Eu acredito que a gente tem que ouvir tanto as pessoas que estão trabalhando, ali realizando a tarefa, quanto os gestores também, e eu ver uma interação ali em toda essa dinâmica da empresa para que consiga desenvolver mais. É o que eu acredito. Bom, pessoal, o que a gente vai começar a ver agora? A gente vai começar a ver a escola burocrática. Por que a escola burocrática ela é tão falada? Quando a gente pensa em burocracia, o que a gente acaba pensando a primeira coisa? Empapelada, ociosidade, demora, perda de tempo, de dinheiro. Quem nunca na vida parou e falou assim, ai meu Deus do céu, lá vem aquela papelada, lá vem aquilo que você tem que organizar. E não é verdade. A burocracia veio para facilitar a nossa vida. Vamos dar uma olhada? Então, o que nós temos? Nós temos um modelo burocrático que foi idealizado por Max Weber. E ele é o quê? Para Max Weber, a forma de organização humana se baseia na racionalidade, na organização dos meios aos fins. Ou seja, você tem que traçar objetivos ali, a fim de garantir a máxima eficiência ao alcance dos objetivos organizacionais. Então, Max Weber, quando ele idealizou a burocracia, ele não pensou no lado negativo, que foi a consequência dela depois, mas ele pensou na eficiência por excelência. Para Max Weber, o modelo burocrático, uma organização que fosse burocrática, ela ia ser consequentemente eficiente. Por quê? Porque ela ia definir ali as suas metas, ela ia definir as suas regras e ela ia estar totalmente normalizadas, ou seja, ia ter normas ali pré-estabelecidas, determinando como que tinha que ser feito, qual é a maneira que deveria ser feito, quando ser feito. Ou seja, se aparecesse qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de problema, o que teria feito? Você vai lá no manual, folheia o manual e fala assim, então se acontecer situação tal, eu vou fazer isso. Se acontecer tal situação, eu faço aquilo. Então, a organização para ele tinha que ser extremamente formal. Em nenhum momento ela podia ser informal. Por quê? Porque não podia ter nenhum tipo de discrepância daquilo que foi pré-determinado. A consequência, o que aconteceu depois? Veio a burocracia como a gente imagina. A burocracia acabou se tornando ociosa, porque muitos não entenderam qual era o processo burocrático. O processo burocrático era para facilitar a nossa vida. Eu tenho certeza aí na sua cidade ou em qualquer momento da sua vida, você passou por momentos burocráticos que facilitaram a sua vida e uns prejudicaram a sua vida.
O que acontece? Às vezes você precisa comprovar que você é você. Como que a gente faz isso? Através dos nossos documentos. Claro que para a gente tirar os nossos documentos causa um certo transtorno, só que depois eles passam a facilitar. Eu mesmo, o que eu faço? Eu não utilizo todos os meus documentos, eu utilizo somente a carteira de motorista. Quantos de vocês aí fazem isso? Em vez de você carregar RG, CPF, você vai só e carrega a carteira de motorista. Facilita a nossa vida também. Mas, para isso, a gente teve que tirar os outros documentos, que a gente parte ali da ideia do RG, depois a gente foi aumentando os nossos documentos, a gente começa com o registro de nascimento, depois a gente parte ali pelo RG, pelo CPF e os outros documentos que a gente precisa ter idade para realizar eles. A burocracia, nesse sentido, facilita, porque você pode fazer compra em qualquer lugar, você vai ali e apresenta. A ideia de burocracia era essa, era facilitar na vida. O que aconteceu é que ela foi mal entendida e acabou se tornando o que é hoje e muitas vezes é ociosa e nos atrapalha. Então, o que a gente vai ver no quadro? A gente vai ver por que a burocracia ela acaba se tornando ociosa, porque a gente tem algumas formalidades, que essa é uma das características da burocracia. A burocracia tem que ser impessoal e ela tem que ser profissional. Por que ela tem que ser formal? Porque as comunicações devem ser formal na organização. Nas organizações burocráticas, as comunicações devem ser essencialmente escrita, tem que estar ali, ó, escrito no preto, no branco, para que se alguém falar assim, olha, aquilo não ocorreu, ocorreu sim, ó, tá nesse documento, foi você que fez. Então, por isso que tem que estar formal, tem que ter regras muito bem estabelecidas, essas regras têm que constar num documento, para que ele tenha validade formal. Por que ela tem que ser impessoal? Por que existe essa impessoalidade? Porque nas relações, essa distribuição da atividade, ela tem que ser feita impessoal. Você não vai distribuir uma atividade ou uma função porque você gosta da pessoa, porque a pessoa é sua amiga. Não, ela vai ter que fazer aquele trabalho porque ela tem que fazer aquele trabalho. Então, não pode ter pessoalidade, tem que ser totalmente impessoal. E os cargos e as funções, as pessoas não podem ter nenhum tipo de envolvimento ali. As pessoas têm que realizar o trabalho porque elas foram pagas para isso. Profissionalismo, porque quais são as características do profissionalismo? O funcionário ele passa a ser profissional, ser considerado profissional, porque ele é um especialista naquela atividade na qual ele está fazendo, ele recebe um salário por isso, ele tem uma remuneração ali, porque do contrário ele não ia fazer, ele tem um tempo para realizar essa atividade, o trabalho dele que ele está fazendo ali é por tempo indeterminado, ou mesmo pode ter um tipo de contrato, mas a ideia é que seja indeterminado ali. Então, você sempre vai ser nomeado por um superior. Então, você fala assim, mas e quando não? Eu falei assim, não, você é sim, porque alguém que era superior a você te contratou. Por isso que há o profissionalismo. Essas são as características básicas da burocracia. Formalidade, impessoalidade e profissionalismo. Para Max Weber, a regra é, em primeiro lugar, uma gestão de vida. Então, ele parte que a regra tem que ser estabelecida. A partir disso, a gestão da vida cotidiana. Então, todo dia você tem regras. Você pode até não perceber, mas diariamente você cumpre regras. Você levanta em determinados horários, você toma seu café da manhã, você faz as suas rotinas ali de higiene, depois você parte para o seu trabalho e você vai cumprindo aquelas regras que a gente chama de cotidiano, que às vezes a gente cansa. Mas sim, você está cumprindo regra. Quase todo mundo, a maioria, almoça por volta de 11 horas até as 2 horas da tarde. Depois janta entre as 5 e as 7 da noite. Você fala assim, mas eu janto às 9. Paciência, enfim, a maioria janta nesse horário. São regras pré-estabelecidas. Imagina se não tivesse regras. Se o banco abrisse a hora que ele quisesse, não informasse ninguém, a farmácia, a padaria, como que ia ficar a nossa vida? Então, as regras, para Max Weber, veio facilitar a nossa vida, veio para nos auxiliar e não simplesmente ali para ser aleatório, para nos causar um prejuízo. Então, as regras, elas nos facilitam. A burocracia idealizada por Max Weber foi para nos ajudar e nunca para nos prejudicar. Vamos acompanhar no quadro mais alguns itens?
Para Max Weber, autoridade significa a probabilidade de que um comando ou uma ordem específica seja obedecido. Ele também parte da ideia de hierarquia. Ele parte da ideia também de comando, porque alguém é subordinado a outro. Ele parte que você tem que obedecer às regras, você tem que obedecer à ordem, você não pode deixar simplesmente aleatório ali. Você tem que fazer o que foi mandado, porque você tem um caráter formal, você é profissional e você está recebendo para isso. O que nós temos? Nós temos as contribuições da teoria burocrática, que é o quê? A racionalidade no alcance dos objetivos organizacionais. Então, você tem que saber quais são os objetivos, você tem que saber como alcançá-los, quais são as formas para alcançar, quais são os métodos que você vai utilizar para alcançar esses objetivos. Precisão através dos conhecimentos explícitos dos deveres de cada participante. Então tem que estar ali escrito, tem que saber exatamente o que vai fazer, como será feito, através de um manual pré-estabelecido. Então as regras estão ali. Se acontecer um problema X, a solução vai ser Y. Por quê? Porque o manual falou que é assim. Está escrito ali. Rapidez no processo decisório. Por que é rapidez no processo decisório? Porque as normas, as regras, tá lá no manual, lá tá falando o que vai acontecer, de que forma que vai ser feito. Se lá tá escrito, então você já sabe como que você vai decidir. E por quê? Porque as normas já estão estabelecidas, as regras estão lá colocadas como tem que ser feitas. O que nós temos? Nós temos a univocidade da interpretação, ou seja, uma única interpretação. Não pode nunca ter mais de que uma. Por que nunca vai ter mais que uma interpretação? Porque você volta para a hierarquia. Você tem apenas um comando, você tem seu supervisor ali. E você vai obedecer essa ordem, porque você é profissional, você está recebendo para isso, e essa ordem foi mandada pelo seu supervisor. Uniformidade das rotinas e procedimento. Por que uniformidade? Porque só existe uma maneira de ser feito. Como deve ser feito? Por quê? Porque está descrito nesse manual formal, nessas regras pré-estabelecidas. O que acontece quando você tem umas regras que já estão estabelecidas, como que ela acontecerá e de que forma que vai acontecer? Você tem a continuidade da organização. Porque se uma pessoa morre, nossa, que dramático, né, pessoal? Se uma pessoa morre ou ela é desligada da empresa, ela vai ser substituída por outra, ela vai olhar lá nas normas da empresa e vai continuar fazendo o procedimento, não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque a empresa não pode parar, a empresa tem que continuar o tempo todo, então não tem diferença. Quando você tem regras pré-estabelecidas, quando você tem normas ali descritas, você reduz o quê? Os atritos, porque as pessoas já sabem o que tem que ser feito e como que vai ser feito. Então você não vai ter nenhum tipo de ruído, nenhum tipo de atrito ali, porque isso já está pré-determinado. Se está pré-determinado, então todo mundo conhece as regras e tem que obedecer. Simples assim, não tem diferença nenhuma. Então, ele vai traçando várias contribuições e vai demarcando por que tem que ser obedecidas essas regras, para facilitar a vida. Então, você já sabe como que vai acontecer. É a mesma coisa aqui. Quando vocês vieram para a aula, vocês deram uma olhada antes no material. Eu vi que muitos já contribuíram no fórum. Vocês já devem começar a dar uma lida no livro, já começar a se organizar, quais são os seus métodos de estudo, quanto tempo que vocês vão estudar por dia, quais serão esses momentos, qual aquele espaço da casa que você vai deixar para você estudar, se você vai estudar na mesa da cozinha, se você vai estudar no seu quarto ou mesmo na sala. Isso a gente vai determinar algumas regras para que a gente possa ter maior desenvolvimento naquele estudo, naquele trabalho que a gente vai fazer. A mesma ideia parte Max Weber. Ele parte da ideia de que a burocracia está para nos auxiliar. E por isso que tem tantas contribuições. Vamos continuar olhando as outras contribuições?
Então, nós temos aqui, a gente tem como característica o caráter legal das normas e dos regulamentos. Então, você tem que estar escrito ali todas as normas, todos os regulamentos daquela empresa, como que vai acontecer, de que forma que vai ser feito. Por que tem que ter caráter formal das comunicações? Porque tem que estar escrito. Não pode nunca deixar de estar escrito alguma coisa, porque se não tiver escrito, a palavra voa, então ninguém vai saber quem falou, quem fez, quem deixou de fazer. Tem que ter o caráter racional da divisão do trabalho. O trabalho, ele é um todo, mas cada um vai fazer uma parte que vai contribuir para que ele desenvolva. Então, cada um vai fazer uma partezinha ali. Ele vai se tornar especialista desse trabalho. Ele vai fazer tanto esse trabalho que ele vai entender mais do que outra pessoa. Então, ele tem que ter sempre essa divisão do trabalho por a questão da especialização. O que nós temos como outra característica? As rotinas e os procedimentos. Tudo que será feito será padronizado. Então, igual aquelas empresas que você chega, você sabe o que vai acontecer. Sabe por que a gente tem rotinas e procedimento padronizado? Quando a gente entra, às vezes, em qualquer tipo de site, tem perguntas frequentes. Você percebe que muitas pessoas fazem as mesmas perguntas. Você tem que ter ali também competência técnica e meritocracia. Aqui entra um fator complicado, né? Porque é a questão do mérito. Então, assim, ele parte da ideia que se você trabalhar mais, consequentemente, porque você teve um mérito sobre aquele trabalho que você está fazendo, porque você é competente, você tem uma competência técnica, então, consequentemente, você tem que ganhar mais, porque você desenvolveu mais o trabalho que as outras pessoas. E não leva em consideração que, às vezes, você teve alguma facilidade. Não, isso simplesmente foi por questão do mérito. Quais são as outras características? A profissionalização dos participantes. Os participantes têm que ser profissionais, porque ele é um ser remunerado. Ele é um ser ali que, então, ele está recebendo por isso, ele tem o seu tempo de trabalho, ele sabe quais são as rotinas e os procedimentos, ele sabe o que ele tem que fazer, então ele é um ser profissional. Você está olhando simplesmente para o ser profissional e não para a pessoa atrás disso. A especialização da administração, então a administração tem que ser especialista também, ela tem que saber como vai ser essa gestão, de que forma que isso vai ocorrer. Consequentemente, você não tem amigos no seu trabalho, você não tem colegas, porque você é um ser impessoal, então as relações têm que ser impessoais. Você tem que ter o quê? Volta aqui novamente, a questão da hierarquia da autoridade. Você vai receber o comando também de uma pessoa, para não ter nenhum tipo de equívoco ali. Então, você tem que respeitar o seu superior, porque você é um subordinado dele. Então, nós temos o tempo todo a questão da hierarquia. E quais são uma das consequências? A completa previsibilidade do funcionamento. Então, você sabe como que vai acontecer e de que forma vai acontecer. Qual é o problema disso? Se qualquer coisa sair fora do esperado, esquece. Você já não sabe mais como deve ser feito, qual vai ser a maneira, porque você não está ali nas normas, no regulamento. Já perceberam quando a gente vai em algum lugar e fala assim, é culpa do sistema. Eu não posso fazer nada. Essas aqui são as regras. Você até sabe que a pessoa pode facilitar a sua vida ali, mas ela não faz, porque está descrito nas normas do regulamento. Nós vamos assistir um vídeo que ele é muito interessante, traz bem essa questão assim, da rigorosidade das regras. Vamos vê-lo? Qualquer semelhança com a realidade uruguaia e brasileira é mera coincidência. Apenas um segundo. Gostaria de me registrasse como trabalhador autônomo. Janela de informações modelo TA1. Preencher e trazer até minha mesa. Eu já o preenchi.
Você não preencheu este item, então por favor vá para as mesas da entrada. Eu trouxe essas outras 2 cópias escritas e revisadas. Você está esquecendo seu formulário de tesouraria. E a fotocópia. Veja bem, loira. Você pediu para ele fotocópia da identidade, número de conta, fotocópia do cartão de segurança social, fotocópia do formulário da tesouraria. Dupla fotocópia do modelo 036, numeradas e grampeadas. Merda. Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right. Então, pessoal, vocês viram ali? Ele vai criando uma série no vídeo, ele vai criando uma série de procedimentos que ela tem que se preparar e ele quer pegar ela, vamos digamos, ali no pulo, para ver se ela tem ou não, para falar, olha, volta, que você não vai conseguir desenvolver o trabalho aqui. Então, o que acontece? O tempo todo ele está pedindo, por quê? Porque vai facilitar a vida dele não realizar aquele trabalho. Por isso que eu falo que a burocracia, em alguns momentos, ela acaba sendo onerosa para a gente, porque para quem está pedindo que realizar o trabalho, até que é fácil, mas você que está lá fazendo, no caso dela, fazendo as cópias, que está levando todos os documentos que está pedindo, ele está criando um mecanismo para não realizar aquela atividade, para não fazer aquele trabalho que tem que ser feito. E a gente encontra isso na nossa vida. Vai me dizer que em nenhum momento a burocracia te atrapalhou? Nossa, tenho certeza que muitas. Por isso que nós vamos para a nossa atividade, a gente vai trabalhar um pouquinho a questão da burocracia. Vamos dar uma olhada? Então, a gente tem o quê? Quando se pensa sobre a burocracia, a gente acaba sempre enxergando o lado negativo. Então, a gente sempre vai ver ali o negativo. Mas em qual momento seu trabalho ou em qualquer outra situação da sua vida, a formalidade da comunicação contribuiu para que essa atividade fosse bem executada? Então, a gente tem aqui uma chargezinha da Mafalda que está escrita assim. Como foi na escola, Felipe? Já te ensinaram a escrever?
Você queria que ensinasse a escrever numa só aula? Ele fala. Mas você ficou lá o dia inteiro. Mas antes a gente tem que fazer traços, letras, sílabas e um monte de outras coisas. Leva meses para ensinar a gente a escrever. Aí ela responde, meses? Maldito burocráticos. Então, mandem suas contribuições sobre como que a formalidade da comunicação facilitou a sua vida. What's gonna happen? Something wonderful.
Pessoal, nós temos diversas contribuições aqui, uma é de Queixeramobim. O aluno Daniel falou como exemplo as empresas de SPC e Serasa. Na hora de fazer a compra, ajudou os empresários na seleção dos clientes. Exatamente isso, gente. É fundamental que ele faça ali um check-up para ver o que está acontecendo com aquele cliente, se ele é bom pagador ou não. E a forma burocrática do SPC e Serasa ajuda e muito e facilita a vida. De Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. O contrato, em geral, é uma forma de burocracia pensando no lado positivo, pois beneficia as partes. Outro que destacamos é o protocolo na recepção do documento. Nossa, o protocolo é fundamental para você saber o dia que chegou, o dia que quem recebeu ali, caso tenha algum extravio, algum problema. É exatamente isso. Anaúba, Minas Gerais, a aluna Itainara, um abraço para Itainara, exemplificou o pré-natal na burocracia necessária para o acompanhamento das mães do bebê. Quando eu vi esse exemplo, eu adorei, porque é exatamente isso. Quando não existia acompanhamento ali, o que acontecia com as mães? Morriam, os bebês também. Não sabia se estava tendo eclâmpsia, se não tinha. Se o bebê tinha qualquer tipo de problema, se ele ia nascer com síndrome de Down, se não ia, o que podia acontecer? Eu adorei o exemplo, olha, obrigada por esse exemplo. Jauru, professora, hoje em dia a administração pública, o foco em processo, que é a burocracia, contudo estamos ou devemos buscar são resultados e não ficar presos em sistema que tendem a provocar acúmulos de papéis em vez de resultado. É exatamente isso. Quando que a gente vê? A gente vê que agora vários sistemas públicos, eles estão já se tornando mais digital, facilitando, diminuindo bastante ali a papelada, mas tem muitos setores ainda que está um caos e a gente sabe disso. Então é importante que o sistema público também se adeque aí à nossa era digital e facilite a nossa vida e a burocracia não venha atrapalhar, né? Esperantina, a organização de nossa documentação para o trabalho nos ajuda a conseguir benefícios como INSS, aposentadoria e auxílio. Quem deu essa contribuição foi Elante, é exatamente isso. Quando você vai aposentar, que você lembra que você não pagou INSS. Ou se você pagou, você tem que ir ali marcando e guardando os comprovantes também, porque vai que acontece alguma coisa. O INSS tem que estar ali registrado, ele tem que buscar. Mas vai que dá algum problema no sistema, como que você fica? Pelo menos você vai ali e comprova. Então é muito importante sim esse tipo de burocracia para facilitar a nossa vida. E Baiti, aqui no Paraná, o aluno Fabrício diz que a burocracia ajudou ele a entrar no emprego, pois a documentação exigida, dentro da documentação que foi exigida, ele foi o único que apresentou todos os documentos. Parabéns, Fabrício, você tem que levar mesmo todos os documentos, mas lembrando, se estava todos eles descritos quando você foi pedir esse emprego, você tem que realmente levar tudo que está pedindo. Mas a gente tem que lembrar que às vezes a empresa pede algum tipo de documentação, mas ela não escreve. Aconteceu isso comigo, eu fui num trabalho que eu ia concorrer pela vaga, mas eu já estava ali me resguardando, catei todos os meus documentos, levei 4 cópias, levei tudo que eu imaginava que poderia acontecer. Muitos não levaram, mas também não estava descrito que a gente tinha que levar aquele exagero, que eu sou meio exagerada e já levei tudo mesmo. Mas tem que estar muito bem descrito também, porque daí você não pode cobrar aquilo que você não está pedindo. Então, pessoal, essa foi uma das nossas contribuições que foram bastante participativas e interessantes. O que nós vamos trabalhar agora? Nós vamos trabalhar relações humanas. Por que é tão importante a gente começar a trabalhar as relações humanas? Porque ela que passa a ver o homem como um ser social, não apenas mais aquele movido pelo dinheiro. Ele começa a olhar assim, nossa, ele é dotado de sentimentos. Esse homem, ele não vai ser movido somente pelo dinheiro. Tem outros fatores que motivam ele. Então, vamos acompanhar no quadro quais são esses fatores? Então, o que a gente parte? A gente parte que a eficiência, ele se dá por alguns motivos. Então, as relações humanas, ela parte da onde? Que a interação, que o grupo precisa de uma interação. Então, o indivíduo, ele é movido por quê? Ele é movido pela interação que ocorre no grupo. Ele não é um ser somente dotado das ambições dele. Ele precisa de interagir com o grupo, ele precisa estar ali presente com esse grupo. Os trabalhadores reagem como membros de grupos e não somente sozinhos. Então, quem é que faz greve? Não é uma pessoa, é um grupo. Você pode até pedir aumento salarial sozinho, mas se for um grupo,
Se for um conjunto de pessoas, vocês vão conseguir mais fácil. Além do que? Do reconhecimento do grupo. O que acontece quando o grupo é reconhecido? Ele influencia a motivação do trabalhador. Então, o grupo ele pode motivar e desmotivar, mas um grupo que tem uma boa interação, um grupo que tenha... Que ele gosta do que ele faz, daí ele se interage bem, ele vai o quê? Ele vai influenciar toda a sua equipe e todas as pessoas envolvidas. Então, o que a gente tem? A gente acabou descobrindo nas relações humanas a existência de grupos informais. Porque na teoria clássica, o que acontece? Na teoria clássica, o homem é visto somente como uma máquina. E aqui o homem não pode mais ser visto como uma máquina, porque ele é dotado de outros sentimentos. Então, o que acontece? Ele descobriu-se que nas relações humanas há grupos informais dentro de uma organização. Você pode colocar uma pessoa para trabalhar. Aqui é um setor, aqui é outro setor, aqui é outro setor. Você pode colocar uma pessoa, nossa, como que eu desenho mal, gente, para trabalhar no setor A, outra pessoa para trabalhar no setor B, e outra pessoa para trabalhar no setor C. O que acontece? A empresa determina que as pessoas do setor A vão conversar com as pessoas do setor A. Mas quando essa pessoa sair, seja na hora do intervalo ou mesmo da saída do trabalho ou na entrada, não impede que ela vá conversar com as pessoas do setor B. O mesmo acontece às pessoas do setor C. Então, a empresa ela não tem controle sobre os grupos que formam, porque existem esses grupos informais. Ela pode até determinar quem vai trabalhar em cada setor. Mas quem vai fazer amizade com quem são as pessoas que determinam e não a empresa. Então, existe a definição das suas próprias regras e comportamentos. Então, por quê? Porque os grupos são os informais. Ele pode até não conversar na hora do trabalho, porque a empresa não gosta, mas na hora que ele sair, não impede que ele faça um churrasco, que ele faça um almoço junto. O que descobriu aqui? Que existe um aumento nas relações humanas quando há participação nesses grupos. Então, o grupo, ele acaba facilitando as relações, porque o ser humano é dotado de sentimento. E ele descobriu que o trabalho repetitivo acaba tornando-se cansativo e monótono. Então, parte da ideia de que a gente tinha ali Elton Maio, que ele vai realizar toda uma pesquisa, ele vai desenvolver toda uma experiência, que a gente vai ver a seguir, que é a experiência de Hawthorne, onde ele coloca em contraposição tudo as teorias anteriores. Ele vem e fala assim, olha, a teoria científica não está com nada, você não tem que olhar um homem como máquina, não adianta você estudar ali a teoria clássica de Fayol, porque o homem também é dotado de sentimentos, você pode determinar todas as regras ali, mas não adianta de nada. A teoria burocrática é formal demais e você tem que ver o homem como um ser completo e não somente um ser econômico movido pelo dinheiro, mas sim pelos seus sentimentos. Aí ele determina as regras. E essas regras que formam a nossa teoria das relações humanas. Então, a teoria das relações humanas passa a ver o homem como um ser mais completo, dotado de todas as suas características e não somente a questão do trabalho. No quadro, nós vamos acompanhar o quê? As origens das relações humanas. As relações humanas teve origem aonde? Ela nasce da necessidade de humanização, porque até então as empresas eram vistas somente, as pessoas eram vistas somente como máquina, precisava-se humanizar essas pessoas perante os olhos da empresa. Foi um desenvolvimento das ciências humanas, que até então estava esquecida, que sofreu influência aqui, da filosofia, daqui a gente tem John Dewey, da psicologia, da sociologia, então a gente tem outras áreas influenciando aqui na nossa teoria. E ela surge de onde? Elas surgem das conclusões das experiências de Hawthorne. O que foi a experiência de Hawthorne? Hawthorne foi uma experiência que foi realizada que, até então, Elton Maio, que era um sociólogo, ele fez o quê? Ele falou assim, ele foi fazer uma pesquisa, que chamaram ele na Western Electronic, que é uma empresa que fabricava relés, que é essa iluminação que a gente tem em casa. O que acontece? Ele foi fazer o quê? Ele foi lá fazer uma pesquisa que
A empresa acreditava que a iluminação determinava o fator de produtividade. E ele foi ver que comprovar se isso era verdade ou não. E ele consegue comprovar que não tem nada a ver. Que as pessoas são movidas pelo que motiva ela a trabalhar. E as motivações de uma pessoa a trabalhar pode não ter nada a ver com o financeiro. Aí ele vai desenvolvendo toda a teoria através dessa experiência de Hawthorne, aonde aconteceu o quê? Essa experiência teve 4 fases. Vamos dar uma olhada quais são essas fases, para a gente entender um pouquinho melhor no quadro? Então, nós temos aqui a primeira fase, que é a fase da iluminação, aonde que colocava o quê? Na primeira fase da experiência, pretendia o quê? Verificar o efeito da iluminação sobre os rendimentos dos operários. Para isso, separou-se um grupo de pessoas, daí por isso que a gente trabalha tanto a questão do grupo. Separou um grupo de moças, que eram mulheres, do resto que trabalhavam normal. Aí separou essas mulheres para ver o quanto que elas poderiam trabalhar, quantos que elas iam produzir, sobre uma iluminação variável. Então, elas colocavam o quê? Aí, tem uma hora que iluminava mais, depois colocava outra lá, iluminava mais ainda e mais. Por isso que eu coloquei essas imagenzinhas aqui de lâmpada. Porque eles acreditavam que quanto mais claro ficasse, quanto maior iluminação tivesse, mais elas iam trabalhar. Aí caiu por terra porque não encontrou nenhuma relação com a iluminação com o trabalho. Aí eles falaram assim, não, tem que ter alguma coisa errada aí, então vamos para a nossa segunda fase, que é a fase da experiência. Aí a pesquisa foi dividida, na segunda fase teve o quê? Teve 12 períodos. O que eles queriam ver? Eles queriam experimentar como que poderia ser um trabalho se tivesse outras variáveis. Então, eles convidaram algumas moças para participar da pesquisa e eles esclareceram qual era o objetivo dele e o que eles queriam. Aí eles mostraram que ia ter diversos tipos de condições de trabalho e qual era o efeito sobre essas condições. Um seria aumento de salário, o outro seria maior intervalos, o outro seria duração menor de tempo de trabalho. A gente está falando aqui de uma época que as pessoas trabalhavam 18 horas por dia. Nessa segunda fase da experiência, as pessoas começaram a trabalhar 16 horas. E o que eles perceberam? Quando as pessoas trabalhavam 16 horas, elas produziam mais. E quanto que elas achavam que quem trabalhava 18 horas que ia produzir mais? E sendo que não, quem trabalhava 18 horas produzia menos. E eles foram desenvolvendo a experiência. Daí eles falaram assim, se eles vão trabalhar mais, se eles receberem mais. Então, se eles receberem mais, eles vão conseguir ter um retorno maior ali. E eles foram criando diversas variáveis que foi mudando a experiência. Só que eles descobriram que teve um ponto que não adiantava mais aumentar o salário e diminuir o tempo de trabalho, que elas não iam produzir mais. Então, tinha que criar o quê? Um equilíbrio. Aí, o que eles partem? Eles partem para a terceira fase, que é chamado programa de entrevista. Por que eles partem para essa fase? Porque as conclusões anteriores, então eles baseiam o tempo todo na conclusão da segunda fase, e eles descobriram que os pesquisadores não tinham tanta influência, assim, os itens não causavam tanta influência. Então, os pesquisadores, eles acabaram afastando todos os tipos de condições físicas do trabalho e passaram a estudar o quê? As relações humanas. Aí eles passaram a entrevistar as trabalhadoras, quais eram os seus anseios, por que ela trabalhava ali, o que motivava, e nesse período iniciou-se o quê? O período das entrevistas. Essa experiência de Hawthorne durou um total de 5 anos, pessoal. E por fim, essa aqui é a empresa mesmo de relevo, a imagem oficial mesmo. A quarta fase, que foi o quê? Análise da organização informal dos operários. Então, o objetivo dessa fase era entender como esses funcionários se organizavam, qual era esse processo, qual eram as formas, por que era tão importante eles terem essa informalidade, essa comunicação, porque as mulheres ali trabalhavam muitas horas. E eles acreditavam que, então vamos aumentar o salário, primeiro partido da ideia, vamos aumentar a iluminação. Não deu em nada. Vamos aumentar o salário para quem produzir mais e vamos diminuir a jornada de trabalho. Também não deu certo. Por um começo deu certo, mas depois não. Por quê? Porque elas perceberam que uma funcionária era motivada pela outra.
As motivações não começaram a ser mais só financeira, teve outros fatores que contribuíram ali. Então eles começam a olhar as pessoas como um todo. E a organização tem que entender esse processo. É isso que Helton Maio vem com a experiência de Hawthorne. Ele quebra o paradigma de que o homem é movido somente pelo dinheiro, ele quebra o paradigma da teoria clássica, onde que vê o homem somente como máquina, como um ser dotado de somente trabalho, uma força, uma mão de obra ali, que ele não pensa em nada, que ele não deve pensar. É nesse período que as pessoas começam a ser ouvidas nas organizações, que as pessoas têm o que oferecer, é ela que vai determinar o que pode mudar ou não numa empresa. E não simplesmente a cúpula ali, algumas pessoas que determinam o que é importante ou não. Porque quem realiza o trabalho são elas. Elas veem o trabalho. Então elas vão saber o que é importante, o que deve ser feito, como tem que ser feito. E a Hawthorne vem para exatamente isso. Hawthorne é simplesmente um bairro de Chicago, não é o nome da empresa, a empresa é Western Electric Company, que é uma empresa de energia, que na verdade eles fabricam relé, e foi lá feito a experiência. Mas como ficou conhecido por causa do bairro, então ficou a experiência de Hawthorne. Qual foram as contribuições da experiência de Hawthorne? Teve diversas contribuições, e essas contribuições faz com que a administração olhe, a gestão olhe as empresas de forma diferente, que é obrigado a se olhar. É aquilo que eu volto a falar para vocês. Pode pagar o valor que for. Tem hora que você não vai fazer aquele trabalho porque você não quer fazer. Por quê? Porque você é dotado de outros sentimentos, de outros fatores, que não é somente o financeiro. Então vamos olhar no nosso quadro essas motivações? Qual foi as conclusões da experiência de Hawthorne? O nível de produção é resultante da integração, então a pessoa é vista como um fator inteiro, não somente por partes. O comportamento social dos empregados apoia-se totalmente no grupo. Se o grupo vai fazer aquela tarefa, então o empregado também vai fazer. Se o grupo é contra, então não vai ser feito. A existência de grupos informais nessa organização, mesmo que a empresa fale, olha, não converse com fulano, nem Beltrano, a empresa pode determinar as regras que for. Fora da empresa, as pessoas fazem o que elas querem. As relações, existem relações humanas ali, porque você está tratando com o ser humano, é uma máquina. A empresa pode até querer olhar como uma máquina, mas você tem que entender que as pessoas são dotadas de relações. O que é importante? A importância do conteúdo do cargo. Então, o que está ali, o que determina seu cargo, quais são as tarefas que você tem que realizar, de que forma que você vai fazer, o que está descrito no conteúdo do seu cargo. E a ênfase nos aspectos emocionais. Se uma pessoa do grupo está emotiva, se ela está triste, ela vai influenciar em todo o grupo, porque tem que analisar o quê? Os aspectos emocionais. Então, tem que dar ênfase nessa característica das pessoas e não somente deixar passar. O trabalho é uma atividade tipicamente grupal. Então, para conseguir um objetivo maior, você tem que trabalhar em grupo. A existência de grupos informais, como eu falei para vocês, o nível de produção é influenciado pelas normas do grupo. Se trabalha mais porque o grupo quer trabalhar mais e não o contrário. O operário não reage como indivíduo isolado, mas como um membro do grupo social. Por quê? Porque ele é um homem social. Ele não é um homem econômico dotado somente do poder financeiro. Então, se o grupo vai trabalhar, ele vai trabalhar também. O ser humano, ele é motivado pela necessidade de estar junto. E ele quer o tempo todo ser o quê? Ser reconhecido. Então, o homem, ele determina essas regras. Por quê? Porque ele gosta do que ele faz, mas ele quer que todo mundo observe ele fazendo também. Então, ele não vai ficar sozinho ali. O que nós temos com algumas das conclusões? Que os trabalhadores são criaturas sociais complexas, que são dotadas de sentimentos e desejos e temores. Isso aqui é fundamental que vocês gravem para a teoria das relações humanas. Ser dotado de sentimentos, desejos e temores. Ele tem sentimento? Tem. Ele tem vontade? Tem, mas só que ele tem medo também.
ele tem medo de perder o emprego, ele tem medo do que ele faz, de diversos fatores. As pessoas são motivadas por necessidade humana, que a gente vai puxar um gancho, a gente vai ver isso na nossa próxima teleaula, quando a gente trata as motivações da necessidade humana. E alcança sua satisfação por meio dos grupos sociais que interagem. Grupos sociais a gente é bem conhecido, né? Como a gente pode ver aí, todos os nossos grupos sociais na internet, que a gente busca o tempo todo ser reconhecido e gosta de ser reconhecido também. Então, um dos itens básicos da teoria das relações humanas é exatamente ser reconhecido, a existência desses grupos informais, a empresa tem que saber lidar com a existência desse grupo, ela não pode determinar regras muito rígidas sobre o relacionamento, de como que as pessoas vão trabalhar e de que forma que elas vão fazer. Ela pode determinar os procedimentos ali para executar o trabalho, mas nada muito além disso. Então, a gente tem outras conclusões que nós vamos ver no nosso quadro. Vamos acompanhar ali? O comportamento dos grupos é influenciado pelo estilo de supervisão e liderança. Lá na web aula, você tem um quesito somente falando sobre liderança situacional, liderança democrática, autocrática, e assim a gente tem diversos tipos de liderança ali. Se você tem um tipo de liderança, é porque você também tem um tipo de subordinado. Esse subordinado vai influenciar nesse líder. E essa supervisão também. Quando a gente for trabalhar a teoria ali dos 2 fatores, a gente vai ver bem essa questão aqui da supervisão. As normas sociais do grupo funcionam como mecanismo reguladores do comportamento dos membros. Então, quem dita as normas sociais? É o grupo. E o grupo, ele que vai determinar o que tem que ser feito, a maneira como que vai acontecer e todos os fatores que vai influenciar. Então, o grupo vai determinar essas normas, quem vai fazer, quem não vai fazer. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos algumas das conclusões da teoria das relações humanas. O que eu queria deixar bem claro para vocês é que ela nasce em contraposição à teoria clássica, ela nasce em contraposição às outras teorias que nós estudamos, a teoria burocrática, todas elas. Por quê? Porque ela precisa se firmar, ela precisa ver o homem como um ser completo. Porque até então era visto somente como máquina. E o trabalhador não estava ficando mais satisfeito ali e ele começou a ter greve, ter desgaste, ter fadiga, ele começou a criar atrito nas empresas. Por quê? Porque ele não queria mais trabalhar 18 horas por dia, trabalhar muito para não nem ser reconhecido. Ele precisava de ser reconhecimento ali, ele precisava ser visto como um ser total e não ser um ser simplesmente parcial. Um ser que é dotado apenas de alguns tipos de sentimento e mais nada. Nós vamos ver agora um resumo sobre um pouquinho a experiência de Hawthorne. Vamos dar uma olhada? Para promover a venda de suas lâmpadas elétricas no início da década de 20, a General Electric financiou uma série de experimentos para demonstrar uma correlação positiva entre a quantidade de iluminação de um local de trabalho e a produtividade. Como os resultados foram satisfatórios, a GE começou a fazer propaganda de sua pesquisa. E então, para eliminar algumas possíveis suspeitas quanto à objetividade de uma pesquisa realizada pelo próprio fabricante das lâmpadas, a GE conseguiu persuadir a fábrica de Hawthorne da Western Electric, fornecedores de telefones à Bell System, a cooperar numa nova série de experimentos. Tal como os primeiros, esses experimentos objetivavam responder a apenas uma pergunta. Será que um aumento no nível de iluminação no local de trabalho resultará num aumento da produtividade? Testes de iluminação foram realizados em 3 departamentos diferentes da fábrica. Os pesquisadores primeiramente aumentaram o grau de iluminação nos salões. Eles constataram que à medida que a iluminação aumentava, a produtividade crescia. E então, para confirmar a validade do experimento, eles diminuíram o nível de iluminação também em etapas. Para surpresa geral, a produtividade continuou a crescer.
Neste ponto, a GE retirou seu patrocínio dos experimentos. Obviamente, um fator que não a iluminação estava presente. Constatou-se que a causa foi a atitude dos próprios trabalhadores. Eles interpretaram as alterações na iluminação como uma demonstração da preocupação da gerência para com o seu bem-estar. Estavam lisonjeados e felizes com a atenção recebida da empresa e com a elevação de status que isto lhes dava em relação a outros trabalhadores. Eles achavam que a sua situação especial era uma recompensa por cumprirem o objetivo da diretoria de aumentar a produtividade. Esse efeito positivo do interesse da gerência pelo desempenho do empregado ficou conhecido como o efeito Hawthorne. Embora a GE tivesse retirado seu apoio, a Western Electric continuou as pesquisas. Elas acabaram resultando no que se denomina abordagem comportamental de relações humanas. Essa abordagem parte da premissa de que fatores intrínsecos ao trabalhador podem ser motivadores, afetando diretamente o desempenho. Vocês viram que interessante o nosso vídeo? Ele vai mostrando ali o que aconteceu, quais são os itens motivadores. É um vídeo um pouquinho mais antigo, mas ele traça muito bem essa questão ali o que aconteceu na empresa, quais são as motivações, o que levaram. Então, assim, ele mostra muito claro o que tem que ser feito numa empresa. Não, eu vou mandar agora uns abraços aqui, antes de eu dar a conclusão final da nossa aula, que ainda a gente tem mais um tempinho, porque agora são 22h27 minutos. Segunda-feira braba, né? Todo mundo aqui estudando, todo mundo trabalhando. É isso mesmo, pessoal. Vocês vão ter aí um período que vai ser cansativo na vida de vocês, mas a recompensa vai ser muito valiosa. Então é importante mesmo a gente estudar, mesmo que a gente estiver cansado. Dê um abraço agora para Siqueira Campos aqui no Paraná. Elton Maio preocupava muito com os funcionários, porque um funcionário bem descansado, ele produz mais com qualidade. Exemplo, nós mesmos cansados sempre sai algo errado. Exatamente isso. Eu mesmo cansado sou um desastre. Tem hora que eu paro, falo assim, não, gente, agora só estou errando, o negócio não vai dar mais certo. Por isso que era importante a gente descansar, dormir as 8 horas por dia, sempre parar uma atividade. Lembrando, se vocês estudarem cada dia um pouquinho, vocês vão estar descansados também. Então, a aprendizagem de vocês vai ser mais interessante, porque os seus subsunsores, que é aquele aprendizado que você aprende através de outro fator, aquele aprendizagem que você já viu alguma vez, vai estar ali bem arraigado, bem firme em você. Então, por isso que é importante a gente dormir, para os nossos subsunsores fixar na nossa mente. Vou mandar um abraço e um beijo para Viçosa, em Minas Gerais, Ilhéus, Bahia, Chapecó, Santa Catarina, São Mateus, Espírito Santo, Palmas, Tocantins, Poções, Bahia, Souza, Paraíba, Guarantá do Norte, Mato Grosso, Siqueira Campos, aqui no Paraná, Caldas Novas, Goiânia, se eu falei errado, ou Goiás, me desculpa, Itaberaba, Bahia, Jaguaquara, da Bahia também, São Mateus, Espírito Santo, Tailândia, Três Passos, no Rio Grande do Sul, Caicó, Rio Grande do Norte, São Luís e Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês, já vou deixando aqui antes de eu começar as conclusões, porque eu não quero esquecer de ninguém. Lembrando, participem do fórum. Eu estou olhando, nossos tutores à distância também estão lá comentando, eu vi vários comentários. É um momento de aprendizagem para vocês. Não esqueçam, todo dia deve-se estudar um pouco. Todo dia você tem suas regras. Lembra que a gente viu lá com o Max Weber as regras, regulamentos? Coloca como regra. Se você tem um WhatsApp, se o celular ali é um smartphone, tira foto da aula, dos slides e olha lá um pouquinho. Não vai levar mais do que 3 ou 4 segundos. Isso vai fixando na sua mente. Isso vai ajudar vocês a aprenderem mais. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver nossas contribuições. Vamos dar uma olhada nas nossas contribuições da nossa aula? Então, nós temos aqui as nossas considerações. Fayol definiu as funções básicas da organização empresarial. Então, a gente tem ali o planejar, o controlar, o organizar, o coordenar.
e do administrador. Então, ele começa a ser o pai da administração com relação a esses pilares, aos 4 pilares da administração. Max Weber veio com o quê? Com a teoria burocrática, onde ele veio com as normas e os regulamentos. Ele determinava tudo que tinha que ser feito, como ser feito, através da formalidade. Então, ele vinha ali com as regras, e essas regras tinham que ser escritas para não tiver nenhum tipo de divergência na comunicação. Além do que, eu desenhei isso aqui umas 500 vezes hoje, mal todas elas, porque olha, a pessoa que desenha mal sou eu, não tenho vergonha de admitir isso, que é o quê? A hierarquia. E a teoria das relações humanas, que mostra o homem como ser social, não vê mais somente a questão financeira, ele vê todas as características do homem, todos os elementos que o compõem e não somente a questão financeira. Essas são algumas das nossas considerações. O que nós temos? Nós temos os nossos referências, que a gente continua utilizando aqui, Maximiano. Eu estou aqui com a 7ª edição, tem outras edições. E o nosso livro Fundamentos da Administração, que a minha capa muda, mas o livro é o mesmo conteúdo. Então, a única diferença que tem é na capa que eu já mostrei para vocês, aqui na nossa câmara de documento, ele ali. E o de vocês só vai mudar a capa. Lembrando, vai estudando cada dia um pouco, vai lendo o livro, vai aprofundando o seu conhecimento também. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu tutor aí de sala, entre em contato com a gente. O tutor à distância está aqui para auxiliar vocês. Eu também estou aqui para auxiliar vocês. Não deixe para o final, não deixe o problema estourar lá na frente. Não ache que a coisa vai ser fácil, porque não é. Vocês estão estudando já no 3º grau, vocês estão no ensino superior, então a dificuldade vai aumentar. Ninguém vai ficar ali com matérias de 2º grau, ninguém vai ficar ali com atividades de 2º grau. Nós vamos desenvolver outras atividades que serão cada dia um pouquinho mais difíceis. Então é como subir numa escada, cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. Se você pular algum degrau, a jornada vai ficar mais difícil, cada momento vai ficar mais difícil, porque você está carregando materiais, está carregando conhecimentos na sua mochila, você está carregando ali o conhecimento nas suas costas. Então, se você deixar para o final, você não vai conseguir carregar todos eles. Então, isso vai ficar complicado. Lembrando, pessoal, todo dia estuda um pouco. Semana que vem eu volto aqui com vocês, daí a gente vai puxar um gancho já da próxima teleaula, que vai ser o quê? Nós vamos estudar as teorias das motivações humanas, a gente vai passar ali por Maslow, por Herzberg, da McGregor, Simon com o processo decisório. Nós vamos ver quais são as motivações do homem, por que o homem trabalha, o que leva o homem a ter motivação para acordar todo dia e trabalhar, que a gente vai perceber que além do financeiro, que é somente do dinheiro. Certo, pessoal? Eu vou ficando aqui com vocês e nos vemos até a próxima teleaula.